Olá pessoal, aqui é o professor Marco Antônio da Costa, da aula de Direito Constitucional e Administrativo aqui na FAM. E gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que eu considero muito relevante, né? Bastante atual também. Trata-se de uma nova tendência, né? Nos serviços que vêm sendo prestados aí por empresas privadas, que é o caso do Uber. Eu acho um case bastante interessante de ser estudado pelos estudantes de Direito, porque ele traz uma série de questões formidáveis para os curiosos e estudantes de Direito Constitucional, Direito do Trabalho, né? Direito Econômico. Acho que tem uma série de assuntos que podem ser abordados aí quando você estuda o caso do Uber. Primeiro, no direito constitucional, né, a questão da livre iniciativa e livre concorrência. O princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, né, vem sendo colocado em pauta, vem sendo analisado, vem sendo escrutinado com base na legislação proibitiva que foi aprovada aqui na Câmara Municipal de São Paulo, né, e que vem sendo objeto de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Nacional de Serviços, CNS, né, que já tem inclusive nesse momento o voto do relator em sentido favorável à ADI, né, dando procedência à ação direta de inconstitucionalidade. Qual que é o debate aqui, pessoal? Simples, né? O Uber, ele tem a liberdade de se organizar, ele não, né, se miscui em atividade ilícita, ele não viola o ordenamento jurídico. Existem previsões na legislação federal que tratam desse tipo de serviço, dessa modalidade, desse modal de serviço privado de transporte individual. Ele não foi regulamentado, né? Isso nos leva a uma série de outros questionamentos de ordem econômica. Vale a pena regulamentar esse serviço? Até que ponto? O Uber ele tem demonstrado muita eficiência na prestação desse serviço. E ele também tem chamado os táxis e as corporações de taxistas a competirem com ele nesse serviço, né? O que tem diminuído também o preço dos táxis. E as soluções a gente está vendo inclusive agora, a possível ou possíveis propostas, né, que pretendem solucionar esse problema, né, de competição entre táxi e Uber pelos candidatos a prefeito de São Paulo, né? Eles estão o que agora? Eles estão pensando em diminuir as taxas, o valor dos alvarás, diminuir a burocracia relacionada ao táxi. Outros candidatos querem aumentar, né, a incidência de taxas e cobranças aos motoristas de Uber. Essa relação entre direito e política legislativa, direito, né, no cerne do Poder Judiciário discutindo a colidência entre a livre iniciativa e a livre concorrência, né, e a regulamentação por parte da Prefeitura, uma regulamentação excessiva, no caso que restringia. Será que é possível, né, uma regulamentação que não proíba, mas que restrinja muito o Uber? Será que ela não seria inconstitucional também? Acho que tem várias questões que são colocadas aí. Na vertente do direito do trabalho, agora começaram a suscitar, alguns motoristas de Uber começaram a ajuizar ação trabalhista contra a empresa. Pessoal, eu não vejo uma relação de trabalho, eu não vejo um vínculo empregatício aí. Por quê? Porque existe muita autonomia para o motorista de Uber, né? Ele escolhe quando ele vai trabalhar, ele escolhe como ele vai trabalhar. É óbvio que ele tem que obedecer a critérios e a condições estabelecidos pela empresa, mas isso daí está longe de configurar uma relação de subordinação entre a empresa Uber e o seu motorista. E do ponto de vista moral também, pessoal, é de se perguntar, será que a gente quer esse vínculo de emprego? Será que o motorista, quando ele não vai procurar a empresa numa condição em que ele está precisando trabalhar, será que ele não está utilizando, né, de uma situação, ele não está procurando, né, alguma oportunidade quando ele procura a empresa, ele não está querendo aproveitar a oportunidade que a empresa dá? E quando ele ajuiza a ação trabalhista, não gera uma conotação para vocês? Não sei, estou querendo, como sempre, levantar o debate. Não gera uma conotação de algum tipo de aproveitamento que ele quer vir a ter com base em direitos e garantias trabalhistas? Então, eu tenho que esse é outro debate que está surgindo, apesar de eu ter uma posição bastante conservadora com relação a isso, né? Não se enquadra na lei, na legislação trabalhista, como relação de emprego, como vínculo empregatício,
mas eu já fico chateado de ver que isso acontece, né? Eu acho que as pessoas elas têm um senso de moral, às vezes, de sempre ganhar, sempre ter benefício a qualquer custo, né? Até mesmo usando legislações mais protetivas a favor delas, mas desvirtuando o conceito de Uber, o conceito dessa, aspas, uberização, né, de serviços que é uma constante, não acontece só com o Uber. Cada vez mais aplicativos têm expandido as suas atividades, né, não só para Uber, mas para personal trainer, para várias atividades que têm ampliado as possibilidades e oportunidades do mercado de trabalho. Então, de novo, o Uber ele traz várias questões à tona. Eu acho que vale a pena a gente fazer um estudo de caso dentro de cada ramo do direito, e se vocês gostaram e acharam interessante, né, vale a pena aprofundar os estudos sobre isso. Um abraço, pessoal, até a próxima.